Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado, família da TV Metrópole, e a você que está no nosso canal do YouTube, Fala Comandante Podcast. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E hoje, esse podcast está diferente e hiper especial. Na verdade, eu diria que está interestadual. É isso mesmo? Exatamente. Eu acho que é. Hoje eu não estou com meu amigo de bancada, Carlos Moreira, e ao invés de ter só uma pessoa para bater o papo conosco, nós temos três. E nós nos encontramos no Espírito Santo. Olha só você, que o negócio aqui está em alto padrão, está evoluindo. Enfim, tenho a honra de estar conosco pessoas de alto gabarito, referências nacional e presidentes de associações que têm muita relevância para todos nós, policiais e bombeiros militares do Brasil. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. Eu tenho aqui ao meu lado o presidente da Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo, Tenente Emerson. Aqui na minha frente tem o Cabo Góes, quase sargento, secretário-geral da Nova Aspra Espírito Santo e também presidente da PPM. Não é isso? Exatamente, Pronto. Projeto Político Militar. E na minha frente, esse cara sensacional, um grande líder, Cabo Eugênio, quase sargento Eugênio, Quase sargento. presidente da Aspra Espírito Santo. Eu gostaria, primeiramente, tenente, que o senhor se apresentasse como gostaria que as pessoas melhor lhe conhecessem, de forma bem objetiva, para que o pessoal saiba quem é o tenente Hermes. Primeiro de tudo, né? Seja bem-vindo ao melhor estado do Espírito Santo. Oh, já começou a polêmica, nem deixa eu nem começar, meu amigo. O Espírito Santo não tem esse nome à toa, não, rapaz. Mas Estado maravilhoso. particularmente eu vejo que é segundo colocado, né? Agora eu percebo isso. Há controvérsias, né? Mas eu sou o Tenente Emerson, presidente da Associação dos Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo, né? Junto aqui com os meus amigos Cabo Eugênio e Cabo Góes, nós fazemos parte do Projeto Político Militar, um projeto das associações de classe da Polícia Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, que busca inserir a participação, representatividade política dos militares nesse meio que é de extrema importância para nós como cidadãos e como servidores públicos. Tem só um detalhe que é tão importante quanto a sua vida como pessoa, como profissional, mas também o senhor é suplente de senador, não é isso? Daqui a pouco a gente vai entrar no mérito, mas está dentro do seu currículo. Eu estou segundo suplente do senador Magno Malta, fruto desse projeto capitaneado pelas associações de classe do Bombeiro da Polícia Militar do Espírito Santo. Massa. Cabo Góes, quem é você? Rapaz, sou um camarada que vai completar 20 anos de Polícia Militar agora em julho, com muito prazer, muito orgulho da profissão. Tudo que eu conquistei na vida é advindo desse trabalho, dessa escolha de vida, que foi usar a farda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Recebi o convite do meu amigo. Te ajudando, cara. Recebi o convite do meu amigo, essa liderança. Não sei onde eu estava com a cabeça quando aceitei, mas recebi o convite para compor a chapa que ele montou para concorrer à eleição da associação. E de lá para cá ele me incumbiu de uma missão muito diferente da qual eu estava acostumado, porque eu venho da área operacional, sempre trabalhei na operacionalidade, e ele me convidou para estar tratando de questões políticas. E aqui estou desde 2019, né? A gente vem trabalhando especificamente o aspecto político das entidades de classe. E aí, em 2020, numa eleição fictícia, né, uma eleição de bastidores, eu fui empossado presidente desse projeto, sem que eu tivesse muito bem empossado, sem que eu tivesse opção de escolha, e nós estamos aí colhendo frutos, como o senhor mesmo mencionou, o Tenente Emerson é um parceiro, né? Com certeza. Frutos muito positivos, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Estamos aí vislumbrando o futuro. E é um prazer ter os senhores aqui, ter o senhor no estado do Espírito Santo, né? Conhecendo um pouquinho da nossa terrinha, provou a moqueca capixaba. Um abraço para a Laís, moqueca é capixaba, de fato.
Sem sombra de Não dúvida. posso deixar de fazer esse registro. A Laís, presidente da PPM da Bahia, um grande beijo, um abraço. E é isso. Estamos aqui, como o senhor mencionou, esse ano, se Deus assim permitir, Sargento Góes. Atrasamos um pouquinho nossa trajetória, né, meu querido? Mas faz parte do processo, faz parte do projeto. E não há arrependimentos naquilo que a gente faz com coração e com vontade. Estamos aqui para somar forças, tá bom? À disposição. Muito bem. E você, grande liderança nacional, Cabo Eugênio, se apresente para todos nós. Meu presidente, primeiramente agradecer pelo convite, né? Dizer que é uma honra para todos nós aqui tê-lo aqui no Estado do Espírito Santo. A sua participação nesse momento tão histórico da nossa entidade, né? 48 anos de existência, uma sessão solene na Assembleia Legislativa, a gente marcou uma transição de associação dos cabos e soldados para a ASPRA, né? Mais uma modificação, uma modernização extremamente importante para a nossa instituição, nos honra muito, até pelo que o senhor representa também a nível nacional, pela liderança que o senhor exerce no estado do Ceará, não só no estado do Ceará, mas que estende aí, através da nossa nacional, né, para todos os outros estados. Eu sou Cabo Eugênio, presidente da ASPRA Espírito Santo. Nós já estou no segundo mandato consecutivo. Sou mineiro, vim para cá, para o estado do Espírito Santo, gostei, né? Também tive essa oportunidade de conhecer esse estado maravilhoso. Estou na polícia há 17 anos, também incumbido dessa missão, algo que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse seguir firme e forte nessa caminhada. Lá em 2019, 2018, na verdade, né, fizemos um trabalho, realizamos um trabalho, rodamos, ouvindo todos os militares. Participamos de uma eleição extremamente concorrida, uma eleição que veio num momento, após um momento muito traumático, que foi uma crise na segurança pública em 2017. Obtivemos lá o êxito, a confiança dos associados, e aqui estamos, né, promovendo mudanças importantes, conduzindo uma entidade que hoje não é só a maior da Polícia e do Bombeiro Militar, mas a maior da segurança pública no estado do Espírito Santo, e também participando desses projetos que são tão importantes como o nosso projeto político-militar, que já vem rendendo bons frutos desde 2003. Está aqui, né, diante de nós aqui o nosso tenente Emerson, senador suplente, e também contribuindo para uma sociedade muito mais segura, mas com foco principal na valorização e proteção dos nossos militares estaduais. Então, assim, esse é um pouquinho do que a gente faz aí aqui na nossa ASPRA. E assim, é extremamente honroso, né, representar profissionais que muitas das vezes têm os seus direitos, ou na maioria das vezes seus direitos, cerceados, né, diante diante do Estado, da sociedade como um todo. Pessoal, antes de mais nada, eu não posso deixar de agradecer a acolhida, de fato, de direito, a grande vitória, porque nós estamos gravando em qual cidade? Vila Velha. Vila Velha. Mas aqui são 3 cidades emendadas e é um local muito bonito mesmo, belíssimo, e as pessoas que eu tive contato também me trataram muito bem, então agradecer imensamente. É a primeira vez que eu estou aqui no estado de vocês e comi realmente essa moqueca capixaba que é formidável, e todas as pessoas que eu tive contato, né, visitei a Associação dos Bombeiros Militares do Estado, a Nova Aspra, e todas as pessoas que eu tive essa interação, eu fui muito bem recepcionado. Muito obrigado. E vale ressaltar que você está no berço da civilização capixaba, né? Vasco Fernandes Coutinho atracou aqui. Esse nome em é Vila bonito. Velha. Vasco, né? Começou forte. Atracou aqui a poucos metros aqui na prainha do convento aqui. E aí nesse município Canela Por Verde. isso que virou Virou a aviso. segunda capital. Ei, rapaz. Eu acho que eu entendi porque ele falou sobre o segundo estado. Mas aí, enfim, né? Isso é. Era a capital, virou Vitória. Tem que ser visto, né? Ô, rapaz, meu Vasco, briga com esse cara. não. Nós sabemos que aqui no Espírito Santo são 2 torcidas que são bem representadas pelo Sim. povo, que é o Flamengo e o Vasco, Isso né? aí. E nós do Nordeste, especialmente do Ceará, quem é do interior, ele acompanhou muito a Globo. E a Globo apresentou os times do Rio e posteriormente veio os times de São Paulo. Paulistas. Então acaba que, em razão disso, eu peguei uma fase muito boa do Vasco, de 97 a 2001, e obviamente Só Vasco. você acaba se tornando torcedor em razão disso. Aí eu me tornei um torcedor, inclusive, um pouco fanático na minha adolescência. E o pior, eu fiz com que o meu filho se tornasse vascaíno. E ele pegou a pior fase do Vasco, né? E aí ele pegou a pior fase e se tornou também um vascaíno meio que fanático. E, cara, o arrependimento, né? Aí minha filha agora fez 8 anos,
E ela quis um aniversário com o tema Vasco. Meu amor, não precisa, mas enfim, né? Eu já me desvinculei desse drama cruel que é acompanhar futebol e hoje eu sou viciado em outra coisa que é exatamente o que vocês fazem com maestria, que é representar, é fazer o máximo e o melhor para os militares estaduais, nesse caso aqui do Espírito Santo. E como eu havia já mencionado, tanto no meu discurso lá na Assembleia Legislativa daqui do Espírito Santo, vocês são referências nacional. Todos nós enxergamos em vocês pessoas que fazem um trabalho muito diferenciado, principalmente no aspecto representativo. Desde quando eu assumi a presidência da Aspra, eu vocalizo onde eu chego, tento reverberar no máximo possível no Estado o resgate das origens representativas da nossa categoria. Por mais que nós sejamos cesseados de diversos direitos, inclusive da liberdade plena de expressão, que a própria Constituição, né, e os seus estatutos, regimentos internos e outras tantas leis fazem com que nós sejamos tolhidos de fazer mais do que um cidadão civil. A representatividade é um direito constitucional também. O inciso 21 do artigo 5º da Constituição Federal fala que as associações elas devem ser representadas pela parte administrativa ou judicial. Enfim, então, essas interlocuções com as autoridades e com a nossa base tem que acontecer. E é muito difícil, quando eu percebo essas limitações, poder ir a mais, fazer um pouco mais do que esse limite do militarismo nos impõe. Porém, eu percebo que existem vários Brasis. Tem o Ceará, tem o Espírito Santo, tem Goiás, que vocês bem conhecem, que também tem essa tratativa com muita tranquilidade no Estado. Lá na SEGO, o vice-governador participa de um evento político dentro da associação. E eu fico pensando, calma aí, será se existe essa fronteira de questões estatais, das autoridades governamentais, como é que nós podemos romper esses paradigmas que muitas vezes é temporal? Porque nós, lá do Ceará, tivemos uma época que aparentemente era muito tranquilo, até 2014. E eu vi umas fotos antigas da antiga ACS com o governador do estado, Lúcio Alcântara, no nosso clube, e vários militares com bottom na camisa. Isso quer dizer que parece que naquela época não tinha tantas restrições. E eu vejo vocês como o maior exemplo onde se trata política partidária com os policiais militares e bombeiros militares com muita tranquilidade. Aparentemente até com a anuência estatal. Então, eu queria saber quem poderia iniciar essa fala relacionada ao projeto político-militar, que tem mais de 20 anos aqui no Espírito Santo, e muito provavelmente seja um projeto que praticamente é um programa que já se desenvolve há mais de 2 décadas e é o mais bem organizado do Brasil, pelo que eu percebo. Então, com vocês, o presidente, né, do PPM, aí depois o Tenente Hermes para falar a respeito. Por favor, fale a respeito um pouco desse projeto, porque é uma inspiração para nós, porém, parece que no nosso estado é um pouco ainda inimaginável. Não, pois bem, nessas caminhadas e bate-papo que a gente faz com o pessoal de outros estados, a impressão que se tem é que a sua percepção ela se estende para os demais entes federados. Você falou muito bem o exemplo de Goiás. Um abraço para o Sérgio, o pessoal das outras entidades lá. Eles fazem um trabalho também de acessibilidade, de uma conexão, de uma caminhada, não apenas com as entidades de classe, com as instituições militares, com as instituições de Estado, com a sociedade civil organizada. Eles fazem um trabalho amplo de abertura da relação sociedade com as instituições. E a gente já há muito tempo buscava fazer a mesma caminhada. O projeto ele inicia com uma finalidade muito específica, muito pontual. Como o senhor mencionou há pouco, o nosso regime profissional ele é diferenciado. Nós estamos ali no meio termo. A gente não é CLT, nós não somos servidores civis, nós não temos os mesmos direitos, somos estatutários. Nós temos um regulamento próprio, uma legislação própria, e essa regulamentação ela nos impede de muita coisa.
de- exigiu-se aqui no Estado, entendeu-se que precisava-se ter uma representação dentro da Assembleia, uma representação política, alguém que pudesse ecoar as necessidades que a gente tinha. E ao longo do tempo isso foi acontecendo. Eu ingressei na instituição e existia uma lei que tinha o nome de um determinado político que é oriundo das carreiras militares, né? A Lei Gazani, que ela garantia uma promoção para o camarada às vésperas da aposentadoria. Isso ficou marcado. Eu, por mais de uma década, ouvia assim, falando, porque o pessoal ia aposentando e ia requerendo aquele direito, né? Tivemos outros personagens, mas organização, de fato, começa a surgir, inclusive, saiu da cabeça do pessoal do Bombeiro, né? Coronel Pancini, que o pessoal mais antigo O lembra. Pancini é o grande idealizador, né, do projeto Exatamente. militar. Fez ciências sociais, formou em ciências sociais e viu a necessidade de a gente organizar essa representatividade política. Então veio de um coronel a idealização do projeto político-militar. Sim. Isso, Inclusive, é o coronel que fundou a Associação dos Bombeiros muito Militares me, do Espírito Santo também, Isso nosso aí. patrono. isso muito me assusta porque talvez não seja uma prática tão comum, né, no oficialato, em razão da ligação direta com a gestão governamental, porque são os oficiais que fazem a gestão da Polícia e do Bombeiro Militar. Então a ligação é muito próxima e acaba muitas vezes tendo esse distanciamento com a base, que são os praças, que é onde nós queremos quebrar essa barreira no Ceará. Em 2019, quando eu assumi a vice-presidência da ASPRA, nós ajudamos na criação do FOASMES, que é o Fórum Unificado das Associações de Militares Estaduais, que tinha a SOF, que é a Associação dos Oficiais, mas, infelizmente, muitas vezes ainda tem um apartheid, né? Ainda tem... Ainda existe um certo distanciamento classista, né? Mas seguindo uma caminhada objetiva, a Associação dos Cabos e Soldados à época, presidida pelo Roberto Caetano, um parceiro nosso, um grande amigo, inclusive é uma das pessoas responsáveis por eu ter aceito o convite desse cidadão aqui, porque eu fui me consultar com ele, né? Ele tinha um vice-presidente à época que lançou o nome, eles trabalharam de forma objetiva, de forma conjunta e lançaram o nome dele para um pleito eleitoral, que era o então Cabo Josias da Vitória, Cabo da Vitória. Obteve êxito, ele teve 3 mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Neste período, né, de trabalho conjunto, dentro com um representante, com uma consciência política estabelecida, com sobriedade, sem a pautas sindicalistas, por assim dizer, pautas radicais, conseguiu-se a construção de 17 legislações que afetaram diretamente as instituições Polícia e Bombeiro Militar. Tem direitos que nós temos hoje que foram construídos e pacificados nesse processo. Reorganização de quadros, leis de promoção, avanços significativos passaram a existir a partir desta caminhada. Entidade representativa de classe, que ecoa aquilo que as instituições formalmente não podem falar, por uma questão institucional, uma questão estatal, uma questão legal, né? Sem ferir nenhum tipo de regulamento, sem desrespeito a nenhuma norma, e um representante dentro da Casa Legislativa, que cumpre esse papel junto ao Executivo, junto aos demais pares, para a construção do projeto. Hoje ele subiu mais um degrau, né? Encontra-se no seu 2º mandato na Câmara Federal. É o líder da bancada capixaba, desde que chegou no Congresso, né? E tem sido um braço nesse processo. Em contrapartida, nós não deixamos a Casa Legislativa do Estado desamparada. Nós temos 2 representantes lá, oriundos desse processo. Então a gente buscou fazer com que o nosso profissional, ao longo desse período, entendesse que, mesmo com algumas vedações, a gente não se furta a conversar com o parceiro sobre política, a conversar numa preleção sobre política, né? A conversar temas relevantes, até porque nós fomos vítimas de um processo muito duro que aconteceu aqui. O Eugênio mencionou agora há pouco, 2017 foi uma ruptura, não por rebelião, mas por uma necessidade. O negócio chegou no limite. Não tinha mais o que fazer. Era uma grito de tragédia socorro, anunciada. né? Foi um grito. Um grito de Um grito de desespero. Então, assim, a necessidade de organização política, ela começa a se ampliar.
a gente começa a enxergar que um representante apenas, ele faz um trabalho. Mas se você tiver 2, se você tiver 3, se você tiver uma organização pronta, sólida, espalhada em todos os cantos do estado, você consegue realizar um trabalho de entrega melhor. Porque na política, o indivíduo é um CPF, é um voto. Tirando a ideologia que permeia o ambiente, é o voto que vai definir o resultado. Então, o profissional policial militar, bombeiro militar, ele é o único ser, é o único indivíduo no território do estado que está presente diuturnamente em todas as localidades. Quando nós entendemos esse processo e começamos a valorizar isso de forma interna e mostrar para a sociedade, opa, não vai ser qualquer camarada que vai chegar, bater nas minhas costas, fazer um elogio e dizer que precisa contar comigo. Não, tem que ser alguém que tenha o mesmo pensamento que eu. E alguém que vai ter o mesmo pensamento que eu é alguém que entende as minhas dores, alguém que conhece a minha realidade. E, com modéstia à parte, nós temos uma das tropas mais bem preparadas do país no aspecto intelectual. Né? Nós estamos chegando aí a 90% do nosso efetivo ativo com níveis superiores de formação, de especialização. Nós temos diversos profissionais ocupando O cargo. concurso ainda não é de superior. Ainda não, a exigência não. Mas a academia forma o cara em com nível superior de educação. Então, assim, nós temos diversos profissionais espalhados por aí, fazendo assessorias, em pontos estratégicos de gestões. O que a gente está fazendo é organizar esse público de forma política. E sem nenhum medo de errar, sem nenhum medo de se posicionar, a gente tem marcado o território em cada processo eleitoral que acontece. A gente chama plenárias. Em 2022, nós convocamos o nosso público para um plebiscito interno que nós realizamos nos pontos chaves do território capixaba, para que o militar ele vá lá expressar sua vontade de forma democrática e escolher dentre os candidatos militares que se colocam, né, como pré-candidatos para concorrer a algum cargo, colocam o seu teste à prova, seu nome à prova na primeira eleição interna. O público escolhe, o nosso público faz essa escolha, de forma muito transparente, muito democrática. Demos 45 dias de trabalho, de publicidade no Estado, antes das eleições. Isso me permite Através também das plataformas de comunicação da associação, Das das entidades de associações. as classe. entidades de classe. Né? Inclusive, se o senhor Góes me permite uma parte na fala, acredito que os pontos cruciais dessa modificação do PPM, primeiro que foi essa parte visionária do Coronel Pancini, né? Ele entender, dar esse primeiro passo. Depois, acredito que o maior desafio foi a mudança cultural, de tratar com profissionais que foram cerceados de vários direitos e ficaram à margem da política, mesmo depois da Constituição de 88. Nós precisávamos quebrar paradigmas, né? Derrubar alguns muros que nos separavam internamente, principalmente quando se fala de ciclos. Os ciclos, todos eles foram criados para questões estratégicas, até de planejamento, do próprio militarismo, mas nunca para dividir. A gente sempre tratava os ciclos como uma divisão. Então, dentro da política, começou-se aquela discussão dessa mudança de cultura na busca pela união, para saber da importância, até porque todos nós somos formadores de opinião. Hoje a gente fala polícia, fala bombeiro, que são emancipados, mas nós vestimos a mesma farda, o que difere é a cor, né? Um pouco mais claro, um pouco mais moreno, né? Um chumbão, um caque, né? Outros que tem o tem os camuflados, enfim. Mas nós Aí quer vestimos a dizer que tem um mesma pessoal pele. camuflado aqui, normalmente. Tem um camuflado aí. Essa camuflagem. Camuflado, as unidades especializadas. Tem até uns vascaínos aqui. Tem. Um camuflado urbano. Camuflado Isso. urbano. E assim, então, essa mudança cultural, ela serviu muito, principalmente para abrir a cabeça da tropa, né, no bom sentido, de entender a necessidade da participação na política, não única e exclusivamente depositando voto. Como eu falei, Vai nós se somos, engajando, né? teve uma vez conversando com um certo estudioso político, e ele falou que ele tratou como que é? Aquela vez conversando com um colega lá, que ele falou ouvidores sociais, né? Nós estamos presentes em todos os municípios
E assim, nós temos capacidade, e aí eu concordo com ele, que aí, na minha opinião, é outro ponto que o PPM também construiu na cabeça do militar, que nós devemos ocupar espaços importantes de tomadas de decisões e espaços onde auxiliamos nessas tomadas de decisões. Então, assim, nós sempre ficamos à margem da política, né? As nossas unidades, como em alguns estados são chamadas de gabinete militar, outros casos militares, sempre ficavam ali ligados diretamente à administração. Os nossos militares das unidades operacionais ali um pouco distante de todas essas tratativas políticas e acabávamos sendo utilizados como massa de manobra. Então, essa construção do PPM, um dos focos principais foi retirar isso da cabeça do nosso militar, independente se é recruta, se é mais antigo, se é nosso veterano, e mostrar para ele a capacidade que ele tem de realizar essas transformações. Então, foi um ponto importantíssimo. De lá para cá, não foi fácil. Deixar claro que isso não foi fácil, até pela questão da organização, de retirar do militar aquele sentimento de estar ressabiado, de estar cismado às vezes, que levantava a mão e se predispunha a disputar uma eleição, a vencer todas as punições que eram impostas logo no início para quem se prega que se destaca, toma martelada. Então o cara ele fala, ó, sou liderança. Então agora, além de enfrentar esse desafio de ser liderança classista à frente de alguma entidade representativa, eu vou colocar o meu nome à disposição. E aí nós tínhamos uma outra dificuldade também, que era a questão das divisões. Eu tinha o praça que era candidato e tinha o oficial que era candidato, e a gente acabava tendo essa discussão interna. Não se canalizava os nossos votos para algo que fosse, né? Aí você fala assim, eu sou liderança. Aí o cara fala, então vai liderar lá em Ecoporanga. Exatamente. Nesse tipo. Sai Só daqui pra, da Grande Vitória e vai lá. só para ter uma ideia, são 6 horas de viagem. Logo ele para Já lá. que você é liderança, bacana, vai lá liderar em Ecoporanga, ou até mais, né? Teve gente que era de Cachoeira de Itapemirim e foi liderar lá em São Mateus. Liderar, traduzindo, transferido. Exatamente. Uma pequena perseguiçãozinha básica, né? Não, transferência por necessidade de serviço. Entendeu? Então, assim, e aí, só que a tropa começou aí, passamos por algumas revoluções internas, né? Esse trabalho da Associação dos Cabos Soldados na gestão do Roberto Caetano, que aí elegeu o vice-presidente da associação, deputado estadual, mas também nós não podemos esquecer quem lá atrás também deu passos importantes, né? Vou citar aqui o nosso saudoso Cabo Camata, Sim. que foi um cara que foi excluído 2 vezes da corporação. Diga-se de passagem, chegou ao segundo turno da eleição no estado. Chegou ao segundo turno como Candidato a governador. governador, foi prefeito do município da região metropolitana, que é Cariacica. E assim, foi também um dos precursores em relação a toda essa parte política. Tivemos outros nomes aí, como o Góes citou aqui mesmo, o próprio Coronel Gazani. Tivemos criou- Gazan, tivemos Cabo Elcio, tivemos É. grandes representantes. Então, assim, só que nós entendemos que era necessário aperfeiçoar essa parte política. Nós precisávamos ampliar ainda mais, né? E as associações, elas sempre foram os pilares principais de todas essas negociações. Mas antes de 2019, nós não tínhamos vamos dizer assim, talvez um discurso ainda Mais unitário. mais unificado em relação às questões políticas. E aí, depois de 2019, até já acredito que a grave crise na segurança pública contribuiu para que o militar entendesse o poder que ele tinha, até porque naquele momento nós sofremos muito com a atual gestão, né, que gerou todo aquele transtorno, todo aquele desgaste. E aí o militar ele falou assim, rapaz, não vai adiantar a gente sair na porrada. Adianta a gente usar a nossa força, a nossa liderança, o nosso poder de persuasão, o nosso poder de convencimento nos 78 municípios do Estado do Espírito Santo e mudar a realidade da eleição no Estado do Espírito Santo. E assim aconteceu. O policial foi para a rua, trabalhou incansavelmente, abraçamos um candidato, seguimos com ele, conseguimos naquele momento virar uma página do Estado do Espírito Santo, inclusive algo que era inimaginável. Um governador que vinha sendo muito bem avaliado, e a crise da segurança pública, a força da polícia e do bombeiro militar fez toda a diferença naquele momento. A gente conseguiu mostrar para a sociedade a força da segurança pública dentro da parte política. Então, assim, além de participar efetivamente das campanhas, além de participar com candidatos, e aí não só a nível estadual, nós temos trabalhado muitas bases, como as eleições municipais. Na eleição de 2020, nós elegemos aí 19 vereadores, 2 vice-prefeitos e 2 prefeitos aqui no estado do Espírito Santo. 3 vezes.
3 vice-prefeitos, né? Perdão, 3 vice-prefeitos e 2 prefeitos. Nós temos um senador, agora nós temos 2 senadores, nós temos um deputado federal e 2 deputados estaduais. Entendeu? Mas todas essas pessoas que foram eleitas nas últimas eleições, 2020, 2022, elas têm um sentimento de gratidão e entende que ele faz parte do projeto e que e existe, de certa maneira, aí vocês vão me corrigir, uma subserviência à coletividade do projeto ou não necessariamente. Porque, o que eu quero dizer com isso? O cara foi eleito pelo projeto. Porém, ele muitas vezes personifica para ele próprio a eleição. Então, eu fui eleito e eu fiz parte do projeto, mas o projeto não foi decisivo na minha eleição. É algo que eu imagino para o futuro, para o Ceará, porque muitas vezes os personagens que se destacam e têm suas eleições exitosas, eles assumem esse protagonismo e no final das contas é como se todo o restante essas pessoas precisam estar abaixo, ali idolatrando e seguindo as orientações. E eu imagino que o projeto político-militar aqui do Espírito Santo, ele deve ter uma vida própria ao nível que, olha, existe o grupo e o grupo tem que ser respeitado, tem essas características e esse termo que você tem que assumir. Então, queria saber a respeito disso, não sei se o Tenente Hermes pode falar a respeito. A gente já evoluiu bastante em relação Esse aqui é o mundo ideal. Nos primórdios lá. Eita, delicado. Eu tô vendo, hein, velho, não era necessário, era para ter alinhado antes, cara. Eu complemento essa resposta. Combinado. Cara, Deixa ele falar, eu complemento a resposta. Era no fio do bigode. É. Entendeu? Então, assim, mas acho que o processo político, né, ele nos faz evoluir. Então, do fio do bigode, a gente percebeu que não é suficiente. No aperto de mão, na camaradagem. Né? Nós estamos aqui como projeto, né? E o projeto político é um ser difuso. Né? É a união das nossas associações, agora a ASPRA, Associação dos Bombeiros, a ABEMS, Associação dos Tenentes Sargentos, Associação dos Policiais Militares e Bombeiros Inativos, que é as POMIRES, né? É a composição dessas associações que faz o projeto político-militar. Hoje, né, a partir de 2 eleições para trás, nós começamos a, de fato, assinar um documento com um candidato. Quer participar do projeto? Está aqui, esses são os termos, assina aqui, né? Então, assim, nós temos que aprender a participar do processo político de fato. Nós hipotecamos nosso apoio, como o Eugênio bem falou, né, na eleição de 2022, nós, de forma inédita, nesse estado, trabalhamos com afinco, determinação, participamos de um processo que culminou depois de 28 anos com o segundo turno. Tinha 28 anos que não tinha uma eleição, segundo turno, eleição para governador aqui do estado. Então, nós, sem falsas modéstias, nós acreditamos que nós tivemos muito peso nesse processo de ter o segundo turno, e isso foi salutar para todo mundo, para a sociedade, para nós enquanto cidadãos, né? Para nós enquanto militares. Então, assim, hoje nós temos ali realmente um termo assinado de compromisso com o candidato. Agora, se ele vai cumprir ou não vai cumprir, são outros 500. Nós somos seres humanos. É bom frisar, igual o Tenente Emerson falou, que assim, esse compromisso do candidato, a gente tem dado publicidade para toda a tropa, até para que a tropa entenda de forma muito transparente e clara o que é tratado, da forma que é tratado, quais são os objetivos, os nossos objetivos do projeto político-militar, ele é muito bem definido, são muito bem definidos. Outro ponto importante, a sociedade quer ouvir o profissional da segurança pública. Nós sempre deixamos isso muito claro e as pessoas falam, não, não quer, claro que quer ouvir. Tanto que em 2022, nós fomos até a tomada de decisão da segurança pública, o centro das atenções, porque a mídia queria ouvir a segurança pública, a sociedade queria ouvir a segurança pública para saber para onde nós iríamos, qual o caminho nós iríamos seguir naquele momento. Então, assim, nós buscamos aí estar sempre focados num trabalho responsável e transparente. E, como o Tenente Emerson falou, o ser humano, né, pode. O ser humano. Ele pode, o ser humano, e não é militar, não é o médico, não é o professor, enfim, independente de categoria, ele pode ali não cumprir com o que está acordado. Mas nós deixamos claro, isso muito claro, nas nossas tratativas, porque a tropa entenda, falar, rapaz, ó, quem traiu foi fulano.
né? Se você me permite, acho que um ponto importante aí, né, quando vai se discutir saúde pública ou saúde, todo mundo quer sentar e conversar com quem? Quer Médico. sentar e conversar com o médico, quer conversar com o enfermeiro, quer conversar com pessoas da área de saúde, que entendem da área de saúde. E Quando educação é a quer mesma coisa. discutir educação, as pessoas querem sentar com pedagogos, com professores que entendem de educação. Mas quando quer se discutir segurança, a sociedade nossa tem aquele estigma de que, opa, você é militar. Para falar de segurança, Aí vai falar eu tenho que falar com os especialistas. E os Quem tem especialistas, na atuação. cabeça deles, não somos nós. Não São somos nós. os teóricos das Mas universidades. na aí. prática, na vida, né, no cotidiano, nós somos os especialistas de segurança. Então, é quebrar esses paradigmas, né? E assim, e o que a gente tem feito, tem trabalhado, é incutir na tropa a necessidade do entendimento político. Como o Góes falou aqui, no período de 3 mandatos ali do deputado então estadual da Vitória, 17 leis foram aprovadas. Aí ele falou depois que hoje quase 90% da nossa tropa tem curso superior. Por que quase 90% da tropa tem curso superior? Porque a legislação mudou em 2005 e passou a exigir, né, na pontuação lá para ser promovido, você tem que ter curso superior, você tem que ter Você tem que se pós-graduação, você tem que ter especializar. especialização. A Coisa. gente tem doutores Então, na instituição. isso mostra para a tropa, mostra para como que a política influencia as nossas vidas. Acho que é uma coisa importante também, eu gostaria de acrescentar, porque é uma via de mão dupla, tá? Óbvio que no início do processo existia um romantismo por parte de quem estava conduzindo. Criou-se aquela expectativa, não, nós temos condição, nós temos aptidão, nós temos capacidade para fazer essa roda girar e para movimentar esse processo. Porém, quem tem essa paixão, por vezes, acaba com a impressão ou a ilusão de que quem está do outro lado compra a mesma ideia. E nem sempre funciona assim. Assim, durante muito tempo nós somos enganados, né? Essa é a realidade, né? Oportunistas que surfaram Isso aí. na nossa dor. Essa é a O realidade. que mudou na operação de trabalho do projeto político? Primeiro que a gente passou a discutir política diariamente. A gente se reúne toda semana. Porque a política ela é instável. Um dia um grupo está formado, no dia seguinte é outro grupo completamente diferente. Então a gente faz essa análise nacionalmente, a gente vê como é que as siglas estão se comportando, a gente faz um trabalho dentro da unidade federativa, dentro do estado, na região em que a gente se encontra, a gente faz um trabalho dentro dos municípios, porque cada eleição é um processo diferente. A eleição nacional é um processo, a eleição para governo, para Senado é um processo, eleição para Câmara Legislativa é outro, a eleição agora de vereança é completamente diferente. Então a gente faz essa análise. E aí o romantismo acabou dando espaço para a profissionalização. Exemplo claro foi o que eles acabaram de dizer. 2022 foi um processo completamente diferente de tudo que aconteceu. Quiçá, vou até ousar aqui em dizer, quiçá foi um processo que nunca aconteceu no país. Instituições militares, um grupo especificamente da segurança pública, operadores públicos militares, se posicionaram publicamente. É fato, publicamente. Nós encampamos um candidato, e aí diga-se de passagem, de forma muito democrática, porque nós abrimos diálogo com todos. Todos. Candidatos da Rede Sustentabilidade, candidatos do PSTU, candidatos do Republicanos, candidatos do MDB, candidatos. Quem mais? Do PL. PSB. Do PSD. Eis a grande questão. O candidato em mandato, tentava uma reeleição, foi feito um convite para ele. Foi o único com quem nós não conversamos, por opção. 4 anos Opção antes, dele. opção dele. 4 anos antes, foi o único que as entidades de classe apoiaram. Como eu falei com o senhor lá no início, né? Nós E abraçamos um apoio crucial crucial para a eleição. Para a que eleição não dele. permitiu ou colaborou de forma essencial na não reeleição do governador que estava em exercício. Exatamente. Mas uma coisa que me chama muita atenção, quando vocês sentam com os candidatos a governo e vocês afirmam que depois, salvo engano, de 28 anos, vocês foram decisivos para que esse candidato a governo fosse para o segundo turno, vocês estavam apoiando um candidato de oposição ao chefe maior de vocês. Sim. Sim. Isso é bastante complexo para nós do Ceará interpretarmos.
porque nós vivenciamos 2014 e basicamente fizemos um trabalho semelhante, mas não com tanta exposição. Então, eu pergunto, e como é que é a tratativa e principalmente a forma de posicionamento das autoridades governamentais, do governador, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, do comandante-geral da Polícia Militar, em respeitar todo esse trabalho que vocês desenvolvem, ou restringir, ou vou até usar uma palavra pesada, mas isso não acontece no Ceará, isso acontece em outros lugares, ou perseguir. Deixa eu iniciar, né? Exatamente por E conta vocês da complementam. fragilidade que o militar tem no âmbito legal. Aí é onde eu queria depois até entender, cara, mas nós temos amparo legal para desenvolver esse trabalho, O que né? ocorre? Porque nós nos encontramos no Estado Democrático de Direito ainda. Então, enfim, ainda dá para fluir esse tipo de atividade. Então, eu vou falar enquanto coordenador do projeto político, e aí eles, como presidentes de entidade de classe, vão poder dizer se isso corrobora ou não. O que acontece? Eu acredito que dentro da política, com todos os pensamentos divergentes que existem, né, todos os pensamentos de oposição que existem, conflitantes, uma coisa é pacificada, é o respeito com o indivíduo. Então, todo o trabalho que a gente exerceu e vem exercendo desde 2019, de forma pública, não é escondido de ninguém, todo, é, de fato, respeitando todas as legislações vigentes. Eu não estou aqui para fazer desabafo. Eu estou aqui enquanto cidadão, enquanto um portador do título eleitoral regular, que tem condições de voto. Ainda temos, né, a possibilidade Direito de de votar votar e ser votado. e exercer esse direito. O ser votado Já está começando a já está estreitar, né? começando a... Então, assim, o que nós fizemos de forma transparente, conversando com todos os atores, a gente deu os exemplos aqui dos candidatos ao governo, mas tiveram os candidatos à Câmara Federal, ao Senado Federal, tanto que nós temos aqui um resultado disso, um fruto disso. Mas o trabalho que nós fizemos foi nos posicionar. O cidadão tem direito de fazer isso. A crítica construtiva vem do posicionamento. Não é partindo para ofensa, não é partindo para acusação, é um posicionamento daquilo que precisa ser melhorado. Agora eles podem responder enquanto representante de classe. O que que isso resulta, né? Não, assim, acredito que a principal base de todo esse trabalho é o respeito, né? E por que que eu falo do respeito? Respeito é a base de todo tipo de relação. E aqui na política, e dentro dessa questão da parte da representatividade classista, não é diferente. Algumas pessoas que se manifestaram aí dentro de uma eleição, a gente tem visto, na verdade, né, uma banalização muito grande da pessoa humana quando ela começa a disputar uma eleição, né? Ataques, as fake news que a gente chama de bizu furado durante anos e anos e anos. E aqui conosco nós adotamos a parte realmente de responsabilidade, de respeito. Nós nos posicionamos. Primeiro assim, nós tivemos que enfrentar um desafio que foi essa dúvida da tropa que pairava, da mesma que o senhor tem aqui, em relação a um posicionamento. Mas assim, o que que nós mostramos para ele? Que não era um posicionamento de xingar, de chamar de ladrão, de desrespeitar, de afrontar. Era um posicionamento firme, mas um posicionamento responsável, democrático, republicano, de conversar, como o próprio Cabo Góes falou aqui, com todos os atores envolvidos dentro desse processo, de convidar o chefe do executivo, de manter o diálogo com os secretários dele, Casa Civil, Planejamento, manter diálogo com o próprio líder de governo na Assembleia. E assim, claro que vivendo dentro de um momento de eleição, e aí a gente sempre chama a atenção dos nossos militares a questão não só no momento político, né, no momento de eleição, mas num contexto geral, os excessos. Nós sabemos que a mão para nós militares pesa muito mais para qualquer outro servidor, né, civil, né? Então, assim, nós mostramos para eles ali que tinha um caminho. Nós poderíamos seguir um caminho, entendeu? É, e, e a construção disso também foi se posicionar. Quando ele fala que as entidades tiveram um papel crucial dentro desse
contexto político, porque o PPM também durante muito tempo ficou enfraquecido. Sim. Quando ele perde ali uma gestão, e eu tenho que destacar mais uma vez a gestão do Roberto Caetano, que passou, um grupo que ficou 12 anos à frente da Associação dos Cabos e Soldados, e ali naquela eleição elege um deputado que realmente é o representante, é a voz, ali o projeto ganhou notoriedade, ali as entidades de classe, independente se a CS estava mais ligada ao deputado, mas a BEMS, a própria Ascomis, a própria ACE, elas passaram a ter voz diante do governo. Então, a representatividade política, ao longo desses anos que foram sendo elas criaram esse alicerce para que nós pudéssemos tomar essa decisão. Falar, opa, nós não vamos mais ficar em cima do muro. Inclusive, alguns oficiais, ainda que no princípio ficaram de forma, né, que não queriam Os se bastidores, de bastidores receosos. posicionar, depois eles também, inclusive, desculpa, nos parabenizaram e admiraram o trabalho que foi realizado lá. Então, assim, esse trabalho é um trabalho realmente de formiguinha, é um tijolinho de cada vez, é uma construção. Agora, falando para você que está acompanhando aqui o podcast Fala Comandante, a sua necessidade, né, de ter um representante nas casas legislativas, seja ela municipal, estadual, federal, seja participando efetivamente dentro da administração dos executivos também, municipal, estadual e federal, é extremamente importante. Essa coisa de que aquela coisa de marcha, soldado, cabeça de papel é coisa do passado. Os nossos militares são extremamente capacitados, são formadores de opinião, são militares que podem discutir hoje segurança pública, podem discutir turismo, pode discutir educação. Nós vemos aí de forma muito, muito clara os resultados das escolas cívicas militares, das escolas militares. Nós vemos aí os resultados de uma segurança pública feita com responsabilidade. Então, você, militar, independente se você é do estado do Ceará, você que é de qualquer outro estado do nosso Brasil, você tem sim a possibilidade de mudar e ser um fator, um divisor de águas na sociedade. Fator, assim, sem sombra de dúvidas. Eu falo isso porque o nosso projeto, apesar de ter iniciado em 2003, lá com o Coronel Pancini, entendo que o nosso projeto também é um projeto muito novo. Sim. E é só a consolidação de um desejo que os nossos militares estaduais tinham de uma organização política. Então, ninguém vai te desrespeitar, até porque, uma vez que tentarem qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de sanção, você dentro do seu direito, fazendo política de forma responsável, respeitando o seu oponente, independente se é o governador do estado, independente se é um outro candidato a vereador do seu município, você pode estar na certeza que você vai ser respeitado por ele, pelo meio político e pela sociedade. E aí o resultado vem nas urnas. É o que a gente viu aqui no estado do Espírito Santo, entendeu? Eu acho que, para falar desse tema, né, tipo assim, é perigoso, nós somos militares, para falar sobre política, todo mundo... É porque fala por aí alguns políticos que militar não pode falar sobre política. Então, aí vou trazer aqui Tem isso, tem essa máxima. Epa, vocês não podem falar sobre política. Então, nós somos os novos escravos que somos impedidos de participar da democracia. É um negócio até estranho, porém... Somos os pilares de sustentação da democracia. Olha só. Essa contradição existe porque a visão de algumas pessoas que estão no poder, elas nos enxergam com pessoas que andam armados e que colocam em risco a república, colocam em risco a democracia, porque é como se a nossa arma ela fosse influenciar, né, na atividade política, e é totalmente contrário. Tudo isso que nós estamos falando, e eu tenho certeza que é o que vocês fazem, primeiro, o cara está de folga, está paisando, e se houver algo mais coletivo, ele está desarmado. Então, assim, como é que isso vai afetar? Agora, algo que eu imagino que também influencie, é muito em razão de uma polarização nacional, em que se dividiu a sociedade, e nós estamos pagando um preço muito caro por sermos simplesmente militares. Ou seja, existe um preconceito conosco e essa discriminação é para colocar em separado nós do restante da sociedade, por conta de uma guerra lá de cima que nós não fazemos parte diretamente e estamos, infelizmente, tendo essa perseguição geral em alguns estados. E isso acontece no meio político, porque todos nós somos submetidos à política, o cidadão, o civil e o militar mais ainda. Então, por isso que essas restrições, esses cerceamentos,
eles são mais latentes para o militar no Brasil inteiro. Militar estadual, principalmente, porque a gente Sim. também tem que fazer essa separação. O militar das Forças Armadas está lá numa guerra que, se Deus quiser, nunca vai acontecer. E parabéns, é importante, é um herói nacional. Porém, o policial e bombeiro militar está na sociedade, fazendo parte da sociedade e defendendo a sociedade. E que a sociedade de bem é 99%. Né? Então, trabalha em parceria com a população e combater aquele, em conjunto, aquele 1% que é a criminalidade. Então, nós somos parte e somos necessários. Desculpa aí, Tenente. Não, tranquilo. Não, eu ia falar sobre essa questão da preocupação, né, com punições. Obviamente, nós somos regidos, né, em alguns estados, acho que todos eles agora devem ser código de ética, porque teve uma lei federal que mandou que todos adotassem códigos de ética, eu acredito que todos tenham adotado, mas, de fato, nós temos um conjunto de regras que são diferentes da sociedade em geral. Mas eu vou trazer um exemplo aqui para o nosso estado, né, do Espírito Santo. É importante, você colocou aí, vocês estavam apoiando um candidato de oposição ao mandatário atual, sim, mas eu vou fazer um retrospecto. Lá em 2017, né, teve aquele fatídico movimento em fevereiro. 2018 teve uma eleição para governador e essas mesmas associações, esse mesmo projeto político-militar do estado do Espírito Santo apoiou naquela eleição o candidato que era oposição ao governador em exercício. E esse candidato ganhou a eleição e agora foi candidato à reeleição. E nós trabalhamos na reeleição dele com o candidato de oposição, de forma bastante democrática, respeitosa. Né? Eugênio já falou, o Góes já falou. Eu vou repetir, em nenhum momento do processo eleitoral que nós participamos, todos que nós participamos, houve tratamento desrespeitoso para com a pessoa de nenhum candidato. Antes de mais nada, nós temos que respeitar o ser humano. Aquele ser humano, aquela pessoa ali que é Sim. candidato, a gente tem que preservar a dignidade dele. E a gente tem que trabalhar, acho que a gente tem que confiar, acreditar que somente exercendo nossos direitos como cidadãos que nós vamos conseguir mudar a realidade do país e a nossa realidade enquanto classe trabalhadora. Sensacional. O que a gente tem buscado é que os diversos trabalhadores, os servidores públicos, né, os demais membros das forças policiais, eles já têm há muito tempo, né? E assim, que é a questão realmente do respeito, respeito do espaço, respeito da grandiosidade. Eu sempre friso que a segurança pública, com todo respeito às demais categorias, à educação, que o pessoal sempre destaca da necessidade, e faço aqui a minha fala que realmente a educação é extremamente necessária, mas o pilar de sustentação do Estado, do nosso país, é a segurança. Sem segurança, nós vivemos aqui em 2017 mesmo, e aí ali nós não tínhamos voz, nós tínhamos os nossos representantes enfraquecidos, nós tínhamos gestões de associações extremamente enfraquecidas, gestões que não representavam de forma digna o seu associado e deixou o associado enveredar por um caminho sem volta. Essa foi a realidade. Nós não tínhamos ali uma liderança que dizia ó, opa, calma aí, não vai tratar o meu polícia assim não vai tratar meu bombeiro assim não, nós precisamos conversar, a conversa não tem que ser dessa forma, existem aqui dificuldades de perdas salariais, existe aqui dificuldade de equipamentos, de utilização né, como alguns gostam de citar, dos EPIs aí, enfim. E a mudança cultural dessa representatividade, da liderança das entidades representativas, realmente foi um fator decisivo e que nos deu essa musculatura. Quando nós passamos credibilidade para o associado, né, seja ele policial ou bombeiro, e aí a gente também estende aqui para os nossos dependentes, porque por exemplo, aqui no estado nós temos aproximadamente aí quase nós temos uma defasagem histórica, né? Aproximadamente 7.700 policiais militares hoje na ativa, no bombeiro, 1.200, aproximadamente, 1.300 militares, mais ou menos. aproximadamente 1.300 bombeiros. Só que nós estamos falando de pessoas, de formadores de opinião. Então, assim, essas pessoas elas multiplicam para 10, 12, inclusive a campanha de 2006 lá que elegeu então, na época, o deputado da Vitória, e deixou lá uma suplência de deputado federal, a campanha era 12, né? Era 12 votos mais um. Então, assim, se tirava
12 votos mais um. O cara, o militar, ele tinha ali um compromisso de entregar Por que o número 13, 12? 13 votos. Na verdade, foi uma estratégia que eles criaram na época lá, e aí seguiram dentro dessa estratégia. Não me recordo agora exatamente qual foi o motivo da estratégia, mas o militar teria que entregar aí 12, era por causa da questão do partido. Ah, porque, Era, pronto, me era, chamou a atenção e eu deduzi que era, fosse isso. era Era do PDT do à época, PDT, isso mesmo, 12. isso aí, foi por É, causa do mas 12 partido. mais 1 dá 13, né? É, Não, mas é. Ah, eu só tô dizendo que é, Eu acho pô. que era essa. não, Mas é interessante. mas era por causa do partido, era o número do partido, Ou mas seja, concordo. nessa época, por isso que eu falei anteriormente, essa questão da polarização e de toda essa ideologia que se trata de esquerda e direita, que a maioria da população sequer sabe a sua origem, nem sequer imagina que foi lá na Revolução Francesa, tinha os jacobinos, os gerondinos e etc e tal. Então surgiu de lá. Hoje tem um formato que é tratado de forma muito rasa, superficial, de esquerda e direita. E aí, quando você traz, em 2006, o PDT é um partido de esquerda. E no final das contas, se formos avaliar profundamente, o que mais importa, de fato, é o interesse público, a segurança pública e a valorização dos heróis militares estaduais. Isso quer dizer o quê? Que o partido, obviamente, é importante saber quais são as diretrizes, a filosofia, etc e tal, mas como está um balaio de gado tão grande e todos os partidos são muito semelhantes, independente do espectro político, no final das contas, não importa tanto. Se me permita, até interromper o senhor, Claro. só com base nessa fala que o sargento colocou aí, existem algumas coisas que precisam ser consideradas, tá? Não contrariando a sua fala, mas existem algumas coisas que precisam ser consideradas. A primeira é a conscientização. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós trabalhamos uma coisa aqui que é incutar no nosso profissional o entendimento que nós somos representantes de instituição de Estado, não é de governante. Porque a democracia vai fazer com que uma pessoa diferente se sente na cadeira lá e tenha caneta durante 4 anos. Isso é transitório. Mas nós vamos permanecer. A instituição aqui está celebrando 178 anos de existência. Nós somos o próprio Estado. O policial 178 não, militar, ele é o Estado. 188 anos de existência. 38 anos. Somos representantes de instituições de Estado que enfrentaram diversas realidades diferentes ao longo da história, né? Outra coisa importante, a concepção do projeto que nós construímos aqui hoje, ela tem um diferencial. Quem coordena, quem trabalha, quem está ali pensando, discutindo isso, não tem motivação pessoal. Nenhum de nós é candidato. Nenhum de nós trabalha em causa própria. Trabalha pela coletividade. Isso precisa ser incutido na tropa. O cara que está lá, porque tem esse problema também. Ah, está se lançando presidente da associação porque ele quer ser candidato a alguma coisa. Que seja assim. Melhor que seja assim. Mas a estrutura, o caminho que vai fazer essa pessoa chegar lá, não está permeado desse interesse. É uma visão de organização administrativa, organização política. É isso que a gente vem fazendo. Justamente para tirar do profissional esse receio. Pô, mas eu vou falar, tô sozinho, vão vir, ó, toma. É uma liderança. Mas quando você tem diversas lideranças surgindo, esse processo fica mais difícil. Você vai mutilar todo mundo? Você vai punir todo mundo? Você vai calar todo mundo? Fica feio. E assim, nós temos que aprender com estados. Vou dar um exemplo claro aqui em Minas Gerais. Queria mandar um abraço aí para o subtenente Éder, presidente da ASPRA de Minas Gerais, também do subtenente Gonzaga. Um abraço para Arimaté também. Rapaz, eu lembro do Arimaté da doido? neve, cara. Que Nossa, é isso? O cara trouxe um queijo Ele maravilhoso. só lembra pra mim, da mano. Naspa, cara, não lembra da neve. Eita, cara, tá. Mas Mandando- eu vou eu vou também citar aqui, participar da Naspa lá, mandando um abraço aí pro presidente Prisco, É. né? Nosso presidente da Neve também, Leonel Lucas. Leonel Lucas. Pois é, e assim, eu tenho falado deles aqui. Um abraço, Arimaté, também. Tá, meu irmão? Você sabe que você mora aqui, ó, no meu coração, uma grande liderança, presidente da Asbem, lá de Minas Gerais. Por que eu citei aqui? Minas Gerais passou por uma transformação, e aí nós citei esses dois atores de forma mais contundente também, o subtenente Gonzaga, que ele participou efetivamente daquele movimento de 97. Onde houve uma ruptura, na verdade. O efeito dominó no Brasil inteiro. Pois é. E aí, só que Minas Gerais, eles aprenderam
com muita rapidez. Eu tenho que tirar o chapéu para essa metamorfose que aconteceu no estado de Minas Gerais, tanto de polícia e bombeiro. Eles entenderam naquele momento ali a necessidade, inclusive, quando se tratava em questões salariais, em benefícios, Minas Gerais ele tinha, né, vamos pôr assim, uma invejinha boa aqui do estado do Espírito Santo, tudo que a Inveja gente, branca. uma inveja branca, como eles gostam de dizer aí, dos avanços que o Espírito Santo tinha conquistado, né, naquele período. Mas Minas Gerais ele causou-se uma reviravolta. Infelizmente, tivemos lá a morte do Cabo Valério, né, que foi assassinado lá naquele movimento, foi vítima lá de alguns de disparos de um major na época, e aí veio a óbito. Nós não precisamos ter, né, com todo respeito ao Cabo Valério, mas não precisamos ter mais cabos valérios pelo Brasil afora. Não precisamos mais que policiais militares, bombeiros Sejam militares vítimas. sejam vítimas para que as autoridades entendam a necessidade de valorização e de realmente seguir o que eram desde os primórdios, quando se tratava de forças de segurança, de exércitos, que era o quê? Cuidar bem do profissional, dar amparo, dar uma proteção para a sua família, para que ele possa sair com segurança e prover também segurança para a sociedade como um todo. Mas quando eu falo da questão de Minas Gerais é porque, através daquele momento lá de 97, eles criaram lideranças e ali eles entenderam a necessidade de união entre praças e oficiais. É uma das polícias, vamos dizer, uma das polícias mais militarizadas, né? Já ia falar exatamente Uma isso. das polícias O mais que chama a atenção é militarizadas. porque lá é muito militarizada, mas ao mesmo tempo Pois é, e assim, a gente tem que destacar o alinhamento das entidades representativas com os comandos das instituições. Vimos isso em 2019 lá na hora das discussões da mudança do nosso sistema de proteção social, né, que deu origem a 13954, né, Sim. que mudou lá o nosso sistema de proteção social. E eu sempre falo isso aqui com os nossos comandantes aqui no Estado do Espírito Santo, falo com os comandantes de unidades especializadas, da necessidade de entender que as entidades, quando elas reivindicam alguma melhoria, né, pro associado, para o militar como um todo, porque também acaba que o militar que não é associado, que deve sim se associar a uma entidade representativa, sendo beneficiado pelas decisões, e quando nós tomamos ali uma movimentação política, é para o bem maior dos nossos militares. Não é para enfraquecer nenhuma administração, não é para criticar comando. Não, pô, é dar um grito, porque a gente sabe que muitas das vezes quem está na ponta não consegue estar conversando. Então, nós somos os porta-vozes, né? Os porta-vozes e vozes dos militares, para que chegue ao comando, para que chegue ao secretariado, para que chegue ao governo do Estado, para que chegue sim ao presidente da República e entenda a necessidade de valorização. E Minas Gerais faz isso muito bem. Minas Gerais, eles, independente das dificuldades, independente das diferenças, independente das várias associações, das ideologias, eles entenderam que se eu tenho um governo de direita, se eu tenho um governo de esquerda, o meu principal objetivo é o meu militar. É o meu militar, é o meu policial, é o meu bombeiro, é a minha família policial, a minha família bombeiro militar. Então, eu preciso estar defendendo esse cara, eu preciso estar mostrando para quem seja o governador da necessidade de valorização, de reposição de perdas salariais, da valorização de uma carreira digna, para que esse militar tenha uma perspectiva, inclusive possa projetar de forma estratégica a sua vida de curto, médio e longo prazo, para que ele possa, inclusive, planejar a sua vida familiar. E, assim, a maioria dos estados, eles têm uma certa dificuldade de entender essa interação. Então, assim, eu destaco muito Minas Gerais porque eles avançaram muito. Nós visitamos outros estados onde as entidades representativas têm bons relacionamentos, têm posicionamentos políticos e algumas delas também caminham lado a lado com os governos estaduais, de forma muito uníssona, né? E, assim, e eu vou citar aqui o próprio Estado do Espírito Santo, que num passado não muito distante, o governador despachava de dentro do quartel do Ponto-Geral da Polícia Militar. Ele tinha, ele tinha uma liberdade, umas tratativas com os nossos militares, que era algo assim, que inclusive gerava uma certa inveja, vamos colocar assim, as demais categorias. Ele entendia da necessidade. Então, assim, a gente tenta a todo tempo seguir bons exemplos de outros estados, ouvir pessoas que participaram de movimentos, como o senhor mesmo citou, né, o movimento que acabou desencadeando é, outros tantos movimentos no outros tantos Brasil movimentos inteiro. no Brasil inteiro e que fazem a diferença, que foi a base de sustentação, talvez até para o nosso próprio projeto político militar aqui na visão
na parte visionária do Coronel Pancini, na parte de recolocação e reposicionamento no estado da Bahia, que nós percebemos que também estourou aquela necessidade de uma representatividade, porque até então não tinha ninguém que tinha dado um grito de socorro, vamos colocar assim, né? E então, assim, essa parte política ela é extremamente necessária. E quando é feito com respeito, que é o pilar, nós não respeitamos aqui, não é porque o tenente ele é tenente e eu sou cabo. Não, nós nos respeitamos primeiro porque nós somos seres humanos, depois somos homens. E aí, esse respeito, que é a base principal, vai nos dar essa capacidade de dialogar, seja com o governador do Estado, seja com o ministro da Justiça, seja com outro presidente de entidade representativa, enfim. É uma forma que nós entendemos que precisa acontecer. E também a outra parte, como eu citei aqui, desse intercâmbio com outros estados, levar mesmo para outros estados e também trazer de outro estado que está funcionando. Participar efetivamente, utilizar as nossas nacionais através de intervenções dentro dos estados e buscar o principal, que é a parte de representatividade. Pessoas comprometidas, independente se seja militar ou não, porque na maioria dos estados nós não temos aí, na grande maioria dos estados nós não temos governadores que são militares, mas uns são bem adeptos, temos vice-governadores, e nós precisamos que essas pessoas elas estejam alinhadas conosco, né? Mesmo que divirjam de ideias, de posicionamentos em relação às necessidades, mas que nós nos respeitamos em relação a essas questões das necessidades da nossa categoria como um todo. E ver segurança pública como realmente algo que é principal, que é pilar de sustentação, que é extremamente necessário para o crescimento, para a proteção da democracia, das nossas legislações a nível de Brasil. E não se resolve problemas complexos com soluções fáceis. Por isso, precisa ouvir quem está na ponta, quem é o operador de segurança pública, quem está lá em Crateús, lá 24 horas, entregando lá a sua vida, mesmo com risco da própria vida, protegendo a população, porque esses sim são os verdadeiros heróis do nosso país. E devemos, como heróis, devemos como formadores de opinião, devemos como construtores de uma nação, pilar de uma nação, participar ativamente da política para que nós possamos ajudar a mudar os rumos do nosso país. Meu amigo, que aula que eu estou tendo aqui nesse Espírito Santo. Meu Deus do céu, rapaz, é impressionante quanto nós estamos aprendendo. Quando eu falo nós, é porque eu falo no CNPJ da Aspra. E tanto ontem na visita na antiga ACS, na nossa nova Aspra Nacional, né? Então, ela é a queridinha agora, porque é a mais novata Aspra do Brasil. Caçula, né? A Associação dos Bombeiros Militares aqui do Espírito Santo. Eu fico imensamente grato por tudo que vocês estão compartilhando, né, de ensinamentos, para que eu possa levar para o meu querido Ceará. E como está tudo gravado aqui, eu espero que outros tantos em todo o Brasil possa ouvir toda essa mensagem que vocês trouxeram. Mas já passou de 1 hora e o negócio passa ligeiro, como diz lá no nosso Ceará, porque Já quando passou 1 hora, passei já passou mais de 1 hora e 10. Como o bate-papo é bom, meu amigo, passaríamos com Rapaz. certeza 2, 3, 4 horas. Muita Na tranquilidade. verdade, mais tarde nós vamos continuar o bate-papo. Espero que vocês façam essa cortesia comigo nesse jantar, né, para a gente poder absorver o máximo possível de vocês. E aí, Tá até o aeroporto. pronto, eu viajo de madrugada, até de isso aí. madrugada, eu estou aqui à disposição para poder estar aqui atento a tudo que vocês desenvolvem com tanta qualidade, com tanta excelência. Eu peço a vocês para que vocês passem a mensagem final. Como eu já tinha informado anteriormente, nós temos o comando. Então, Tenente Hermeson, passe aí o comando do senhor, essa mensagem para quem o senhor quiser, pode ser para sua família, né? Pode ser para quem quiser, mas é uma mensagem de reflexão. A minha mensagem é para nós, representantes de classe, para os nossos representados, né? Nós, associações militares, nós trabalhamos em cima de 3 grandes pilares. O primeiro deles é o recreativo, esportivo e cultural. Nós fazemos atividades esportivas, né? Aqui a Aspra realiza uma Copa Esportiva aqui de futebol maravilhosa. A gente entrega clube para os nossos associados,
a gente entrega atividade de lazer, festa de fim de ano. Então, esse é o primeiro pilar, o recreativo, esportivo, cultural. O segundo pilar que a gente trabalha é o amparo social. Nós entregamos ao nosso associado um representante jurídico, né, para respaldar as ações dele, para apoiar ele nas necessidades diárias da vida dele. Nós intermediamos a oferta de plano de saúde, plano odontológico, nutricionista, todas essas amenidades necessárias que, por vezes, o Estado falha, aí não falha conosco, falha com os cidadãos em geral, é o segundo pilar, esse amparo social. E o terceiro pilar nosso é a representatividade política. Eu, particularmente, entendo que essa é a razão da existência das nossas associações, a representatividade política. Então, nós trabalhamos com serenidade, responsabilidade, tranquilidade, para entregar aos nossos associados um serviço de qualidade, para que ele possa ter tranquilidade para trabalhar e entregar para a sociedade o melhor dele, para que a sociedade possa crescer como um todo. Formidável, muito massa mesmo. Não é à toa que o homem é senador suplente. Ah, o homem não é Mas é fraco, muito né? alto nível. Rapaz, que honra estar aqui ao lado Ele do só, senador. ele só Pense, foi tímido num aspecto, tá? Ele falou da Copa Aspra de futebol, mas não falou da a corrida. gente entrega as maiores corridas de rua desse estado. É verdade. Olha É só. verdade. Só perdemos para a corrida garoto, que é tradicional, né? Só. Mas as maiores corridas de rua desse estado, as mais procuradas, são entregues aí por esse Inclusive, grupo. convidar todos vocês aí que quiserem participar. Do Bombeiro sai no dia. 30 de junho, 10ª edição da corrida mais charmosa do estado do Espírito Santo. Cartão postal. 10ª edição, né? Consolidando nossa marca aí junto à Sociedade Capixaba. Tá Isso aí. convidado, hein? Vou vir pra Dia cá. 11, dia 11. Tem de 5 km, Se, tem? se tudo, Não, se tudo só der 10. certo. Só 10? Ó, Ah, velho, aí não dá. Eu tô 5 na fase km? de começar a treinar, Ó, cara. a última vez que o Góis foi, ele teve que voltar no carro de apoio. Não tem como, pô. Não, foi a primeira vez. Cheguei Pois é. atrasado. E aí, dia 30 de junho, né? Isso, a Corrida 30 dos de junho. Bombeiros. E a nossa, dia 11 de agosto de 2023, Corrida do Soldado. Missão dada, missão cumprida. São 10 km também, galho fraco. Não tem de 5 km? Não. Por quê, Não, Mas cara? se eu quiser. É só 10 Não, km. vou pedir para abrir uma exceção. A gente tem a corrida da. Corrida Kids pra A ele. corrida aqui, você correndo aqui. Rapaz, que humilhação, velho. Corrida Kids. Ô, que é isso, velho? Depois dessa. Vai lá. A do bombeiro você tem uma opção, você pode fazer 5 km. Como ela atravessa a terceira ponte, que é um cartão postal Você federal, só volta. é a única que atravessa nos dois sentidos. Verdade. Você vai, quando chegar em cima da ponte, você pula o muretinho e volta. É. Ô, vergonha, cara. Mas agora eu vou. A próxima corrida eu tenho que Tem que treinar, tem que fazer treinar. 10 km. É porque eu. Enfim, vamos lá, focar. Meu querido, Bom, o seu comando. foi um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto bacana, o Fala Comandante. A gente acompanha aí nas redes sociais. Diferenciado, né? Pô, é outro nível. O cara veio lá do Ceará pra vir aqui no Estado do Espírito Santo. Eu quero fazer um podcast aqui. Tá Cara, providenciando isso pro cara. na verdade, eu falei, vamos bater um papo, vamos fazer algo para levar essa mensagem do projeto político militar para o Ceará. Aí, de repente, os caras dão toda essa estrutura. Pô, Não, vocês é porque é um tema que são a diferenciados, são gente tem muita fodas. tranquilidade pra falar. Vou só reforçar o que o tenente colocou. Seriedade, com responsabilidade, com honestidade, sobretudo, e com um sentimento de coletividade. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade dentro da sociedade. Somos formadores de opinião. Somos os únicos representantes do Estado que estão todo o tempo nas ruas, lidando com todas as camadas sociais. A gente faz um serviço majoritariamente de assistencialismo, Com de certeza. psicologia, de orientação. A sociedade ela está num nível de adoecimento que ela requer pessoas bem preparadas para estarem caminhando lado a lado. Então, assim, meu recado para você, policial militar, bombeiro militar, operador de segurança pública do Estado do Ceará, que está nos visitando aqui com muita alegria, é que, independente de qualquer adversidade, o período passa. Hoje nós temos um governante que é favorável, mas vamos enfrentar governantes que são completamente opositores. Vamos enfrentar desafios gritantes, mas a gente tem que se conscientizar, internalizar o poder e a responsabilidade que temos. A unicidade é a única coisa que faz qualquer representante temer as instituições. É o que a gente trabalha aqui. Como eu falei agora há pouco, sem vaidade, sem projeção pessoal. Inclusive, os nossos termos de trabalho prevê o fomento de novas lideranças. O cara chegou lá, atravessou a ponte, não tem aquela teoria de destruir a ponte, porque eu já passei. É para fomentar o surgimento de novas lideranças.
Porque a gente quer construir uma história que seja positiva, produtiva para todo mundo. Para as instituições, para quem usa farda, mas para a família de quem não usa farda. Esse é o objetivo. Sem receio, com honestidade, com responsabilidade, sem precisar radicalizar, sem precisar ofender a individualidade de ninguém, a gente consegue fazer. Porque uma coisa que o Tenente fala muito, e eu aprendi, é que nós somos, gostando ou não, reféns de quem vai estar operando a política. Eu posso não gostar da política, mas alguém que gosta dela vai estar lá, vai ocupar o espaço. E eu vou ser refém das decisões que essa pessoa tomar. Por que não eu participar do processo? O que me impede de fazer isso? Nós não temos impedimento nenhum. É consciência, é internalizar isso. A consciência vai nos fazer perceber, como o Eugênio colocou, não é um caminho que você vira uma chave e você muda a trajetória. Vai demorar. É um passo por vez. Conversar com as pessoas. É fazer as pessoas compreenderem esse processo. Mas quando você vai criando essa intimidade com o tema, daqui a pouco vocês estão aí nadando de braçada, dando exemplos pra gente, porque é um estado com um histórico de representantes políticos nacionais importantíssimo, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. E a gente vai somar forças. Porque a realidade só vai mudar se nós mudarmos o nosso posicionamento. O seu comando, Antes- Cabo Eugênio, quase sargento e quase deputado. Amém, amém, amém. Recebo, pai. Antes do comando, eu quero assim frisar que bons resultados se dá pelo trabalho incansável, né? Eu sou entusiasta e sonho muito, mas sempre friso que só ser entusiasta, sonhar, não é o suficiente para que você consiga atingir os seus objetivos. Você precisa se cercar de boas pessoas, primeiramente Deus, é claro, né? Se cercar de boas pessoas, de bons líderes, deixar a vaidade de lado, como o Cabo Góes falou aqui, o bom líder não é aquele que sufoca as novas lideranças, mas aquele que fomenta para que ele possa crescer de forma mais vigorosa. Dou exemplo claro aqui nosso do Estado do Espírito Santo, não que a nossa grama seja mais verde que a grama aí do Estado do Ceará, do Estado de Minas Gerais, mas nós estamos trabalhando incansavelmente, abdicando muitas vezes do nosso tempo com os nossos familiares, às vezes qual o Cabo Góes aqui, eu mesmo, de alguns cursos de formação, para buscar uma melhoria e deixar uma marca, né? Criar um trabalho que ele possa deixar um legado para as novas gerações, para as nossas instituições. Nessa última eleição, nós tivemos 2 deputados estaduais eleitos, um com quase 100 mil votos do projeto político militar. Eu sou suplente de deputado estadual. Nós tivemos aqui, pela primeira vez na história da nossa polícia, do nosso bombeiro militar, um militar senador suplente, fruto de muito trabalho, de muita negociação, de muita articulação política. Então, assim, isso não foi de uma hora para outra, não foi numa virada de chave. Precisou se trabalhar muito, de forma incansável. Algumas pessoas ficaram pelo meio do caminho, isso é normal, faz parte do processo, e nós não podemos perder o nosso foco. Nós não temos tempo de ficar sentado à beira da estrada chorando pelas perdas. Nós precisamos avançar, buscar lideranças que realmente estejam comprometidas com a entrega, com a representatividade política e classista, ou vice-versa, classista e política, dos nossos militares estaduais, preocupado com a sociedade como um todo, para que nós possamos continuar avançando. Meu comando Eu pensei que já tinha acontecido o comando. meu comando, Mas vocês são faladores demais. meu Ô, comando, macho. meu que isso? comando. É dizer o seguinte: você, independente do estado que você esteja, e aí eu me direciono aqui a todos os profissionais da segurança pública, mas também de forma muito especial ao estado do Ceará, qual nós temos um carinho muito grande. Conheci e aprendi a respeitar. Tem aqui o Borges diante de mim, que é uma liderança formidável, um cara que também é visionário. Me perdoe aí, não sei se depois vai cortar, se faz alguma coisa, se bota uma tarjeta, né? Perdoa pela palavra aí. Mas ele fez uma fala ontem que, inclusive, eu ia utilizar no discurso lá na nossa Assembleia, que é você ter tesão pelo trabalho, é ter vontade, é ter disposição. E muitas das vezes isso nos cobra um preço muito alto. Então, assim, você, militar do Estado do Ceará, que também tem um histórico de grandes lideranças, você precisa, quando eu sei que a frase é meio clichê,
de não jogar fora o voto, de depositar o voto de confiança em quem você realmente acredita, mas traz isso, internaliza isso para você mesmo e nessas próximas eleições, agora de 2024, que é um momento extremamente decisivo, as eleições municipais são a base de toda a sustentação das majoritárias de Estado, das eleições federais, e façam as escolhas corretas, sigam aqueles que realmente representam você, que realmente estão dispostos ali a ser os representantes legais, independentes de ideologias, independente das dificuldades, dos muros, dos desafios que eles vão ter pela frente, mas vão estar lá incansavelmente, com todo o tesão possível, com todo o entusiasmo, com toda a sagacidade, defendendo os nossos profissionais de segurança pública, defendendo os nossos familiares e defendendo esses profissionais defendem a segurança pública não só do estado do Ceará, mas também de todo o nosso país. Então fica aqui o voto consciente, o voto responsável, abrace realmente essa ideia de transformação política, siga as lideranças, não é porque eu estou diante do Borges aqui, conheço outras grandes lideranças do estado do Ceará, mas é um cara que tem visitado muitos estados, aqui o estado do Espírito Santo não é diferente, a gente tem se encontrado muito em viagens em Brasília, e a gente discute a todo tempo uma modernização, um trabalho, um amparo, uma consolidação de trabalho político de nível nacional, mas principalmente a nível estadual, para que o militar ele possa realmente ter voz, e aí ser nos dado a capacidade de lutar, de proteger os direitos já conquistados e avançar em direitos tão necessários que para outras pessoas às vezes parece simples, mas para nós ainda é uma grande barreira, uma grande dificuldade, um grande desafio. Meu irmão, parabéns pelo trabalho que você faz, obrigado por essa oportunidade de nos colocar aqui nesse podcast. Parabéns, Deus abençoe você, lhe dê força, sabedoria, que você siga firme aí, forte nessa caminhada que você merece, tá, meu irmão? Obrigado. Parabéns, vida longa, áspera do Ceará. Rapaz, como é que fica agora o final, né? Esses comandos aqui foi uma jornada de comando. Cara, eu fico imensamente grato, cara. Um abraço forte, irmão, para cada um de vocês. O meu comando é bem singelo. Eu trago a vocês do Espírito Santo como a representatividade referencial nacional. Vocês são, sem sombra de dúvidas, uma inspiração para todos nós, policiais e bombeiros militares do Brasil. E podem ter certeza que o núcleo que vai gerar um trabalho que vai perdurar por gerações no Ceará vai seguir muito a filosofia que vocês possuem aqui no Espírito Santo. Eu já tinha conversado com vocês em outro momento e falando do nosso sonho. E só sonhar não adianta, só entusiasmo, alegria não adianta, você realmente tem que trabalhar. E é um trabalho com tanto afinco que você acaba não vivendo muito a vida pessoal. Porque é um propósito que é necessário existir com poucos para que você possa fomentar novas lideranças, formar essas novas lideranças e criar um corpo realmente sólido e amplo para que ocupe esse espaço justo dentro da democracia. Então, eu fico imensamente grato pelo acolhimento, pelo aprendizado que eu estou tendo aqui no Espírito Santo, né? Conseguiram até um estúdio para ter esse podcast. Vocês são fodas. Essa palavra não é mais palavrão, pelo que eu sei. Meu amigo. Tava aqui se controlando, Eu aqui, não vai aguento falar, mais fazer rapaz. podcast, não consegui. Cara, tem livro, porra. Caio Carneiro lançou um livro, Seja Foda. E vocês são fodas, são referências nacional. Vocês e Minas Gerais. Eu vejo que Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás também, a figura do Sérgio e outros lá, mas que eles não alcançaram o patamar representativo político, eles são muito fortes no representativo associativo. Então, acredito que na parte que ultrapassou esse limite das associações, vocês realmente estão anos-luz à frente do resto do país, juntamente com Minas Gerais. E eu tenho certeza que nós vamos nos empoderar, não só do sentimento, mas colocando em prática essas atividades necessárias através, anteriormente, de uma conscientização e de uma organização que você já tem. Vamos nos espelhar, vamos levar e copiar todas as ideias que vocês têm aqui
materializar isso num projeto, num papel, e com muita articulação, com muito diálogo, né, com as autoridades competentes, respeitando todas elas, independente de partido político, independente do político em si. Né. Nós temos, por exemplo, para vocês terem ideia, aqui do Espírito Santo, já que o podcast é mundial, nós temos um apoiador nato na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, Renato Roseno. Ele é do PSOL. Ou seja, por isso que muitas vezes eu não me atento a essa questão de esquerda e direita, porque se a pessoa quer me ajudar, independente do partido, e quando eu falo me ajudar, eu falo em corpo policial, militar e bombeiro militar, não só do Ceará, mas do Brasil. Muito obrigado. Rapaz, a gratidão que eu tenho. Posso quebrar o protocolo? Que protocolo? Existe protocolo? Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É a palavra para você, meu irmão. Honra e coragem, era o meu slogan da minha campanha a vereador em 2016. E tem uma frase que se utiliza muito, pouco, mas volta e meia está sendo pontuada. Somente unidos seremos mais fortes. Sim. Muito obrigado. Líderes. Tem que acabar mesmo? Rapaz, pois é, né? Tem isso. Muito obrigado, mas eu tenho que mandar o recado final, pô. Manda o recado, não. Tem, porque Porque meu irmão só já tá acaba- mandando ó, mensagem Só já. acaba quando termina. Ó, não esquece de seguir o Instagram Aspra Ser Oficial. Aspra Espírito Espírito Santo. Santo, não, Aspra ES. Essa. Né? Qual é o Instagram, Tenente? @abms.es. abms.es. Sargento Boy 190. Qual é o teu, Eugênio? @cabo_Eugênio. Cara, faz o favor, bota uma fotozinha melhor, que eu vi lá que, pelo amor de Deus, tá lá fardado, chulo o negócio, velho. Enfim, tô aqui dando uma dica de boa, né? E obrigado a você aí da TV Metrópole, que nos acompanha, tanto da região metropolitana de Fortaleza, como da região norte, lá de Sobral. Um abraço forte, muito obrigado mesmo por vocês estarem nos acompanhando até agora. E também a você que está no nosso YouTube. Muito obrigado, gratidão. Não esquece de compartilhar para todo o Brasil, para que todos os policiais militares, bombeiros militares desse lindo país que nós amamos tanto, tenham conhecimento da importância da representatividade. Até a próxima. Minha continência e respeito a todos vocês do Ceará e também daqui do Espírito Santo e do Brasil.